Olá a todos, eu sou Carlos Magalhães e neste programa de hoje nós estaremos iniciando aqui o nosso novo tema sobre ansiedade. Estaremos desenvolvendo esse tema ao longo de alguns programas, porque é um tema bem extenso e nós vamos falar aqui quais são os transtornos mais comuns de ansiedade. Vamos estar falando aqui também sobre apresentar, os sintomas físicos e sintomas psicológicos, que muitas vezes são derivados dos sintomas, do transtorno de ansiedade, e abordaremos também nesta sequência de programas o que causa a ansiedade, alguns tipos, os principais tipos de ansiedade. Abordaremos também o que é um ataque, de ansiedade, como que a gente pode perceber, o que é um ataque de ansiedade e, claro, nós vamos falar principalmente como evitar a ansiedade. Vamos dar dicas aqui importantíssimas para que vocês possam começar a detectar se realmente o que você está sentindo é transtorno de ansiedade, que grau de transtorno você está sentindo, se realmente é ansiedade e também se tem necessidade de um acompanhamento profissional ou não. Vou estar passando aqui alguns métodos terapêuticos para que você possa trabalhar nesses sintomas, nos transtornos de ansiedade. Iremos abordar também remédios naturais que você poderá usar para a ansiedade e também tristeza profunda ou até mesmo casos leves de depressão. Tudo isso eu vou estar abordando aqui ao longo dos próximos programas, aqui na Rádio Luz Radiônica, e lembrando também que agora a Rádio Luz Radiônica, você também pode assistir os programas através do canal no YouTube, Rádio Luz Radiônica. Ok? Então, vamos iniciar aqui o nosso tema e relembrando a todos a importância de ouvir todos os programas, de acompanhar, para que possa ter um maior entendimento sobre esse tema que muitas pessoas nos perguntam, tanto nas nossas lives quanto nas nossas redes sociais, sobre ansiedade e estresse, os alimentos, se existem até alimentos que podem facilitar hormônios de bem-estar, hormônios que aliviem o sintoma da ansiedade, Então, tudo isso nós vamos estar abordando aqui nos nossos próximos programas, iniciando hoje o tema, tá? Lembrando que a ansiedade é uma das questões que muito prejudica a qualidade de vida das pessoas nos tempos atuais. Por isso, nós vamos abordar como evitar, como evitar entrar num processo de transtorno de ansiedade, tá? E também como identificar os sintomas para quem já está passando, por esse transtorno, Como saber se você está realmente já enfrentando o transtorno e como você pode fazer para enfrentar crises de ansiedade de forma mais leve, mais tranquila, até mesmo se libertar, deixar de ser refém da ansiedade. Nem sempre é fácil discernir, se o que você está sentindo é ansiedade ou se é algo diferente de ansiedade, tá? Muitas pessoas, até em meio a uma crise de ansiedade, às vezes podem até pensar que estão tendo algum outro tipo, de doença fisiológica, podem até achar que estão tendo um problema de coração, enfim, para que você saiba mais sobre este assunto muito, muito, muito importante, nós iremos então fazer essa sequência de programas aqui no canal
da Rádio Luz Radiônica, no meu programa Missão Ser Feliz, e você poderá ver, ouvir, reouvir, encaminhar, né, para outras pessoas, para que você possa também ser semente na vida de outras pessoas, o canal do YouTube da Rádio Luz Radiônica, para que possa acompanhar esse tema aqui de transtorno de ansiedade, né? O que é, como se libertar e o que você pode fazer para que você não seja acometido por esse sintoma nos dias de hoje, né? Lembrando que transtorno de ansiedade é muito mais comum do que o que se imagina e muitas vezes é a base, né? A base é o comecinho de tudo para uma tristeza mais profunda e até mesmo para a depressão, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 250 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de transtorno. 250 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade ao redor do mundo, tá? Ter um pouco de ansiedade é normal ou não é normal? Tudo isso eu vou estar abordando aqui e você em breve saberá, tá? Então vamos lá, dando início ao nosso tema de hoje. Iniciando então o tema Vencendo a Ansiedade, eu gostaria de comentar com você o seguinte: existe uma diferença entre ansiedade normal, tá, em relação ao transtorno de ansiedade. A ansiedade normal, ela é perfeitamente possível que aconteça sem trazer nenhum transtorno. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas o transtorno de ansiedade, sim, esse sim, ele traz grandes prejuízos na nossa vida, tanto na vida de quem sofre o transtorno de ansiedade, como também na vida das pessoas que estão ao redor de quem está passando por esse transtorno, tá? E embora haja diversos tipos de transtornos de ansiedade, tá? É sempre possível encontrar um padrão entre eles. E a motivação desses transtornos, tá? Tem em sua base, algo comum. Tudo isso eu vou estar explicando aqui, tá? Então, para que você possa ter uma ideia, alguns sintomas, né? Alguns sintomas de ansiedade que podem se tornar transtornos de ansiedade e atrapalhar o seu dia. Vou falar de alguns aqui e depois iremos abordar mais especificamente e profundamente alguns deles, tá? Então, palpitações e dores no peito, tá? Pode ser transtorno de ansiedade. Respiração ofegante até chegar a ter falta de ar, pode ser transtorno de ansiedade. Vontade de roer as unhas, agitação nas pernas, nos braços, tensão muscular, enjoo e vômitos constantes, tonturas, sensação de desmaio, irritabilidade pode ter sua causa no transtorno de ansiedade, enxaquecas fortes e constantes, insônia, tá? Insônia, preocupação excessiva, dificuldade de concentração ou até mesmo de memorização pode ter causa no transtorno de ansiedade, nervosismo constante, medo constante, sempre com medo de alguma coisa, sensação de que você possa perder o controle, tá? Ou até mesmo aquela sensação que muitas pessoas têm sempre que algo ruim pode acontecer, suor frio, desequilíbrio dos pensamentos, como por exemplo ter pensamentos indesejáveis que nos trazem sentimentos negativos, sentir-se desconectado do ambiente, das outras pessoas,
Enfim, são vários e vários sintomas que podem estar indicando o transtorno de ansiedade e nós abordamos aqui alguns deles e vamos entrar mais especificamente em alguns, né, pontualmente. É importante entender que nem sempre a ansiedade é algo tão ruim, tá? Uma pessoa, ela pode se sentir ansiosa, tá? Quando ela entende que existe um risco de uma ameaça no futuro, ou que algo possa dar errado, ou uma preocupação futura. No entanto, o problema maior é quando a pessoa que fica preocupada ou que tem medo sobre algum evento futuro que possa vir a acontecer, quando essa pessoa perde o controle sobre a duração daquele sentimento negativo, indesejável, que ela passa a ter em função dessa preocupação. Quando ela perde esse controle, quando a duração é estendida e ela começa a focar muito mais naquele evento futuro, naquilo que pode vir a dar errado, do que naquilo que é real, que está acontecendo neste momento presente, aí sim isso se torna um problema. Mas o que causa a ansiedade? Ou o que pode causar a ansiedade? Bom, a ansiedade nada mais é do que uma reação normal do nosso corpo, do nosso emocional, mediante foco em eventos, possíveis eventos futuros, que podem vir a acontecer ou não, mas que nós, desde já, nos preocupamos ou preocupamos a nossa mente com aqueles eventos futuros, possíveis futuros, que podem vir a acontecer, ou eventos futuros que gostaríamos que acontecessem e que tememos que não aconteçam, tá? E isso é um tipo natural de adaptação evolutiva que o ser humano encontrou para aumentar a chance de sobrevivência, tá? Então, essa ansiedade, o medo, preocupação com eventos futuros é justamente uma arma de defesa, tá? Então, ao termos esse entendimento, fica muito mais fácil já começarmos a lidar de forma, de uma maneira mais precavida com o sintoma da ansiedade, com a ansiedade, tá? De certa forma, né, com isso aqui que eu acabei de falar, podemos entender que ter um pouquinho de ansiedade pode até ser benéfico para nós, tá? Por exemplo, a ansiedade de não ir tão bem numa prova ou num concurso. Isso pode ser favorável. Por quê? Você está se preocupando com um evento futuro, uma prova que você vai fazer, porém, essa ansiedade, ela vai te levar a uma preparação melhor. Se você tiver consciência, você simplesmente não vai ficar tanto na preocupação e você vai se preparar. Ou seja, essa ansiedade pode te levar a estudar, a se preparar melhor para aquele concurso, tá? Além disso, pensar naquilo que pode dar errado, por exemplo, em um passeio que você vai fazer de carro, pode te ajudar a planejar melhor, para que você possa se preparar, planejar e desfrutar melhor e desfrutar mais desse momento, tá? Mas existe um limite para essa ansiedade, tá? Que podemos chamar ansiedade do bem. É importante ter essa consciência de que começa com uma preocupação e ter consciência dessa preocupação pode te preparar desde que você compreenda que aquilo pode vir ou não a acontecer e que você já pode estar preparado caso aquilo aconteça. Mas, claro, que depende de ter esse entendimento e essa consciência, tá? Às vezes, o que separa uma pessoa de uma ansiedade comum e do transtorno de ansiedade, que é bem mais grave, claro, né? É uma linha muito tênue, muito tênue. Por isso a importância de compreendermos, né, tudo isso que nós estamos abordando aqui, e por isso também que eu vou estar dividindo em alguns programas
para deixar bem claro, inclusive também para passar aqui exercícios, dicas, para que você possa se libertar de uma vez dessa ansiedade indesejável, tá? A gente pode ter como sinal de alerta quando, em pequenos eventos diários, tá? A gente comece a sentir uma ansiedade desproporcional ou meio que constante, tá? Então, nesse momento, aí a gente já pode ficar alerta, atento, e aí sim, começar a fazer os exercícios, começar a focar em algo que vai nos trazer mais tranquilidade, mais segurança, sentimentos desejáveis, e tudo isso nós vamos estar trazendo aqui para vocês, todas essas dicas, inclusive com exercícios, para que você possa trabalhar no sentido de se libertar desse transtorno, ok? Antes que ele vire, se transforme em algo até ainda mais grave, tá? Porque muitas vezes nós não sabemos exatamente, né, qual é a causa do transtorno, porque pode ser de causa genética, tá? Por exemplo, estar no DNA devido a um antepassado ter tido esse transtorno, pode estar ligado a fatores de trabalho muito estressante, uma rotina de vida muito agitada, né, para quem trabalha muitas vezes sob pressão, pode estar ligado até mesmo a momentos, né, da vida da pessoa que ela passa por alguma situação de perda, né, e aí ela acaba desenvolvendo esse transtorno. Pode ser um evento específico, um trauma, né, de alto impacto emocional, como por exemplo um abuso, né, um abuso que a pessoa tenha passado. Tudo isso, né, e outros também são riscos, né, para desenvolver o transtorno de ansiedade. Então é um assunto bem complexo, né, mas existem 5 tipos de ansiedade principais, tá? Então, o primeiro dele, que muita gente passa por ele, é o transtorno do pânico. Depois nós vamos detalhar aqui. Tem também o transtorno de fobia social. Tem o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada. Temos, como falamos anteriormente, transtorno de estresse pós-traumático, depois de um trauma, tá? Então, o que seria o transtorno de estresse pós-traumático? O TEPT, como também ele é conhecido, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ele é causado por um evento terrível que possa ter acontecido, onde ocorreu um trauma, um fato, né, que aconteceu, que trouxe um trauma, e a pessoa passa por momentos de confusão, por momentos de medo, por momentos de preocupação, por momentos de estresse intenso, né? E passa a recordar aqueles mesmos sentimentos vividos mediante aquele fato, e aquilo, claro, gera o transtorno de estresse pós-traumático, tá? O transtorno de ansiedade obsessivo-compulsivo, que é o TDC, é um distúrbio psiquiátrico, tá? Neste caso, o medo de perder o controle, ou de você mesmo não se controlar, ou de ser responsável por algo terrível para você ou para outra pessoa, tá? Ou às vezes até mesmo a culpa, né? Você se sentir culpado, isso pode trazer o transtorno obsessivo compulsivo, e ele é caracterizado por movimentos repetitivos, tá? E também comportamentos compulsivos. A fobia social, né, conforme nós falamos, é outro tipo de transtorno que também pode ser chamada
de ansiedade social, esse é um dos tipos mais comuns, tá? E geralmente ele é percebido quando se está em meio ao público, tá? No meio de pessoas e também tem, né, claro, a claustrofobia, a agorafobia, que é o medo de ficar sozinho, a tripofobia, que é medo de buracos, né? A claustrofobia é medo de ficar em locais fechados. Tudo isso pode ser chamado de fobia social, tá? Fazem parte desses transtornos da ansiedade. No entanto, tá, esses são sempre referentes a situações específicas ou a pessoas, no caso de fobia social. Transtorno do pânico, né, o síndrome do pânico, é um transtorno, também um transtorno de ansiedade, onde a pessoa sente uma sensação forte de que pode estar prestes a perder o controle ou prestes a morrer. É uma sensação que muitas vezes se caracteriza por sensações fisiológicas, que inclusive às vezes a pessoa até acha que pode estar com taquicardia, um ataque no coração, mesmo que não tenha nenhum sinal de perigo, tá? E o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né, o TAG, né, é a combinação de preocupação excessiva com o estresse recorrente. Ou seja, a ansiedade, por conta dessa preocupação excessiva, juntamente com o estresse do dia a dia recorrente, tá, passa a interferir na rotina diária e aquilo vai se acentuando, podendo até virar, claro, uma depressão. Ok? Então esses são os tipos, né, de ansiedade mais frequentes, mais comuns, que podem levar, claro, a um ataque de ansiedade ou a uma crise de ansiedade, que é apenas a acentuação, exacerbação daqueles sintomas e que vão se manifestar por meio de sinais, né? De sinais e de sintomas que são típicos, né, a cada um desse tipo de sintoma. Por exemplo, numa crise de ansiedade, é muito comum se sentir ofegante, se sentir o coração acelerado, sentir aquele pressentimento que algo não desejável ou algo muito, muito horrível pode estar prestes a acontecer, tá? Pode sentir boca seca, falta de ar, calafrio, inquietude, angústia, medo, até mesmo formigamento pelo corpo, pelas mãos, tá? Muitas vezes, no meio de uma crise ou de um ataque de ansiedade, a pessoa que sofre dessa crise, ela até procura auxílio dizendo que acha que está prestes a desfalecer ou até mesmo a morrer, tá? Então, claro, o médico ele vai realizar um eletrocardiograma, fazer exames, e se não notar nenhuma alteração, ele vai verificar que, claro, é apenas um fruto de hormônios ou de neurotransmissores provocados, né, que geram, né, ali hormônios provocados por uma crise de ansiedade, e, claro, vai passar a medicar, né, para que você possa controlar aquilo. Mas existem formas de se prever, de controlar a ansiedade a partir de casa, tá? E nós vamos estar aqui no nosso próximo programa falar um pouquinho mais sobre como lidar com a ansiedade, sobre quais os testes que podem diagnosticar a ansiedade. Vamos estar trazendo para vocês remédios caseiros para a ansiedade, técnicas também para você poder evitar a ansiedade, controlar a ansiedade. E são coisas muito simples, tá? Como, por exemplo, muitas vezes, trabalhar um exercício simples de respiração, ir para a cama mais cedo, ouvir música para relaxar, fazer uma meditação ou algum tipo de relaxamento, reduzir alguns alimentos processados, como, por exemplo, açúcar e cafeína. Sim, açúcar e cafeína podem acelerar o processo
de transtorno de ansiedade, podem acentuar, tá? Fazer atividades físicas e etc. Nós vamos estar falando aqui no nosso próximo programa, tá? Sábado, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Luz Radiônica, no programa Missão Ser Feliz, ok? Eu sou o Carlos Magalhães. Quem desejar entrar em contato comigo, pode fazê-lo através do meu canal do YouTube, canal Missão Ser Feliz, ou então pelo meu Instagram, que é carlosmagalhães.tqrs. TQRS, tá? É uma ferramenta que eu desenvolvi que também auxilia, inclusive, para minimizar o transtorno de ansiedade, até mesmo para que você possa se libertar desse transtorno. É uma ferramenta que eu chamo de transformação quântica por ressonância subliminar, porque muitas vezes essas preocupações, elas advêm por conta de crenças limitantes, por conta da pessoa não se valorizar, de ter baixa autoestima, e tudo isso pode ser trabalhado a nível subliminar para que passe por um processo de eliminação dessas crenças limitantes e paradigmas negativos que muitas vezes trazem doenças emocionais, né, que podem somatizar a posterior no nosso corpo, como doenças físicas, tá? Então, se você deseja trabalhar no sentido da sua saúde e equilíbrio físico, mental e emocional, e deseja saber mais sobre o meu trabalho, é só me procurar, carlosmagalhães.tqrs, no meu Instagram, ou então no meu canal do YouTube Missão Ser Feliz. É só ir lá, que lá tem os meus contatos. E nos encontramos então no próximo sábado, às 10 horas da manhã, com o nosso tema, parte 2, Vencendo a Ansiedade, aqui na Rádio Luz Radiônica. E não esqueça de ouvir os programas anteriores lá no canal do YouTube da Rádio Luz Radiônica. A luz através da rádio. Gratidão a todos, amor, paz e muita luz.